Saudações terráqueos e pessoas que sobreviveram à bala soft. Aqui quem está falando é o professor Breno para mais uma dica de química. Hoje nós vamos trabalhar especificamente os oxiácidos. Então não se esqueçam, os ácidos eles são classificados de duas maneiras. Ou nós classificamos ele em relação ao número de hidrogênios que eles liberam em meio aquoso. Se libera 1 por molécula, monoácido, 2 diácido, 3 triácido, 4 tetrácido. Acima de 4 são classificados como poliácidos. Ou nós classificamos esses ácidos de acordo com a presença ou não de átomos de oxigênio na sua estrutura. Aqueles ácidos que não têm átomos de oxigênio são classificados como hidrácidos e os ácidos que têm átomos de oxigênio na sua estrutura são classificados como oxiácidos. E os oxiácidos, eles sempre são peguinha na hora que a gente vai trabalhar a nomenclatura deles. Então é muito chato, por quê? Porque para saber a nomenclatura não tem jeito, você tem que saber a fórmula específica desses oxiácidos. E essa é a nossa dica de hoje. Como é que você monta um esquema rapidinho na hora da prova para definir quais oxiácidos você tem que saber de cabeça. Então vamos rapidamente para a nossa lousa que eu vou mostrar para vocês quais são esses oxiácidos que vocês têm que saber. Bom, o macete é bem simples. Lembrem de uma frase: não como bolo claro, só pão. Então não se esqueçam. O não do nitrogênio, como do carbono, bolo do boro, claro do cloro, só o do enxofre, pão do fósforo. Eles são ácidos, então necessariamente na fórmula deles nós vamos observar que eles têm hidrogênios na sua estrutura. E além disso eles são oxiácidos, então nós vamos observar que eles têm que ter oxigênios na sua estrutura. Como é que eu completo os hidrogênios? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E os oxigênios? 3, 3, 3, 3. E os dois últimos? 4, 4. Então, esses ácidos aqui, você tem que saber a fórmula de cabeça. E esse é o esquema certo para se montar. Então, vou repetir rapidamente a frase: não como bolo claro, só pão. Se são ácidos, eles têm hidrogênios. Se são oxiácidos, eles têm oxigênios. Na hora de completar os hidrogênios, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na hora de completar os oxigênios, os 4 primeiros vão ter 3, os 2 últimos vão ter 4. Esses oxiácidos, nós vamos chamar eles de ácidos referência. Por que eu vou dar a eles esse nome de ácidos referência? Porque a partir deles nós vamos trabalhar a nomenclatura dos ácidos que vão ser derivados desse. Então, esses ácidos aqui, eles terminam a sua nomenclatura com o sufixo ico. Então, nós temos aqui o ácido nítrico, então nitrogênio, nítrico. Esse daqui é o carbônico, então nós temos o ácido carbônico. Então, observem que sempre termina a nomenclatura com ico. Esse elemento é o boro, ácido bórico. Esse elemento é o cloro, ácido clórico. Esse elemento é o enxofre, ácido sulfúrico. E esse daqui é o fósforo, ácido fosfórico. O enxofre é o único que não é chamado pelo nome, né? Porque no português é enxofre, mas no latim o nome do enxofre é sulfur. Então, por conta disso, a nomenclatura do ácido sulfúrico seguiu a nomenclatura em latim. Então não se esqueçam: nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico e clórico. E eu chamei eles de ácidos referência porque eu vou ensinar a nomenclatura de outros ácidos que são derivados a partir desse ácido. Então vamos para um exemplo. Vou pegar como referência o ácido clórico, HClO3. Se eu adiciono um oxigênio, então um oxigênio no ácido clórico, ele muda a sua fórmula, HClO4. Então toda vez que você pega o seu ácido referência e adiciona um oxigênio dele, o sufixo passa a ser o sufixo per. Então esse agora é o ácido prefixo, ácido perclórico. Eu posso retirar um oxigênio em relação ao ácido referência, e aí vai ficar HClO2. Quando eu retiro, ele muda o sufixo para oso. Então esse é o ácido chloroso. Em relação ao ácido referência, eu posso retirar 2 oxigênios, e aí ficaria HClO. Ele passa a receber o prefixo hipo,
e o sufixo oso. Então esse é o ácido hipocloroso. Então não se esqueçam, esse é o motivo porque vocês têm que ter na memória a fórmula daquele ácido referência, porque a partir dele nós podemos observar que existem derivações e cada derivação dessa tem um prefixo ou um sufixo diferente e você vai analisar de acordo com o número de oxigênios que esses ácidos têm. Então só apagar aqui o ácido perclórico e vou colocar como exemplo esse ácido aqui, o H2SO3. Qual seria a nomenclatura desse ácido? Bom, o ácido referência dele tem que ser o ácido que tem o enxofre. E sabemos que é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Só que esse ácido, em relação ao ácido sulfúrico, ele tem um oxigênio a menos. Então, sua nomenclatura agora vai passar a ser ácido sulfur e ele vai receber o sufixo, aqui ó, nesse nosso exemplo, quando você tira um oxigênio, sufixo oso. Então, sulfuroso. Então, não se esqueçam. Olho o ácido referência, vejo quantos oxigênios a mais ou a menos ele tem e a partir dessa diferença de oxigênios eu vou adicionando os sufixos. Quando eu adiciono um oxigênio, ele vai receber o prefixo per. Quando eu retiro um oxigênio, ele vai receber o sufixo oso. Quando eu retiro 2 oxigênios, ele vai receber o prefixo hipo e o sufixo oso. Isso daqui você tem que ter memorizado. E além disso, para a gente finalizar esse conteúdo, vamos falar rapidamente sobre a força dos oxiácidos. Então, os oxiácidos, a força deles pode ser definida por um macete bem simples. Você vai pegar o número de oxigênios e vai diminuir pelo número de hidrogênios presentes na sua fórmula. Se o resultado der 3, ele é um ácido muito forte. Se o resultado der 2, ele é um ácido forte. Se o resultado der 1, ele é um ácido moderado. Se o resultado der 0, ele é classificado como um ácido fraco. Então, rapidamente, para a gente encerrar a aula, vamos pegar de novo como exemplo o ácido sulfúrico, H2SO4. Ele tem 4 oxigênios, 2 hidrogênios. Então, 4 menos 2, resposta 2. O ácido sulfúrico é, então, classificado como um ácido forte. Podemos pegar o HBr, tem que ser oxiácido. Então, nós temos que pegar o ácido hipocloroso. Ele tem um oxigênio e um hidrogênio. 1 menos 1, 0. Ele é um ácido fraco. Só existe uma exceção. Fiquem atentos que essa exceção cai. O ácido carbônico. Ácido carbônico, 3 oxigênios menos 2, ele seria um ácido moderado. Só que o ácido carbônico ele é exceção a essa regra. O ácido carbônico ele é classificado como um ácido fraco. Não se esqueçam disso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica que o Grupo Exatas proporcionou para vocês. Continuem aí firmes nos seus estudos e vençam o Enem. Eu sou o professor Breno e não se esqueçam, exatas, conhecimento é tudo. Obrigado.